Muito bom dia, senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Vamos dar sequência às atividades do nosso primeiro Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas. Políticas Públicas na área da educação. Nós convidamos para compor a mesa o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado de Tocantins, conselheiro Manuel Pires dos Santos. Convidamos o senhor secretário de Controle Externo da Educação, Cultura e Desporto do Tribunal de Contas da União, Ismar Barbosa Cruz. Excelentíssimo senhor presidente do Colégio de Corregedores e Ouvidores dos Tribunais de Contas do Brasil, conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, Hélio Parente. Excelentíssimo senhor corregedor do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conselheiro Fernando Rodrigues Catão. Excelentíssima senhora procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, Hélida Graziane Pinto. Senhoras e senhores, para conduzir os trabalhos, com a palavra, presidente da mesa, conselheiro Manuel Pires dos Santos. Bom dia, Manuel. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Eu queria que o professor Ismar, do Tribunal de Contas da União, meu querido Hélio Parente. Não está ligado. Obrigado. Querido professor Ismar, do Tribunal de Contas da União, querido Hélio Parente, conselheiro Hélio Parente, querido conselheiro Catão e a procuradora Hélida, que fazem parte desta mesa. O nosso painel ele está direcionado ao controle das políticas públicas na área de educação. Eu quero lembrar também aos colegas de mesa que o período de cada palestra será de 15 minutos. Nós iremos fazer uma cronometragem precisa nesse sentido, até mesmo para que possamos avançar bem nesse sentido. Ok. Então, o primeiro painel das Cortes de Contas Brasileiras e o controle pela qualidade de educação, conforme as metas do novo plano de educação. A palestrante, procuradora Hélida Graziane Pinto, é procuradora do Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pós-doutorada em Administração pela Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresa da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, doutora em Direito Administrativo pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, bacharel em Direito pela UFMG e bacharel em Administração Pública pela Escola do Governo da Fundação João Pinheiro. Foi servidora da carreira de especialista em política pública e gestão governamental do Estado de Minas Gerais e professora adjunto de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da UFG de Minas Gerais. Eu vou deixar para citar o currículo do segundo palestrante quando da convocação de sua fala. Então, nesse sentido, eu passo a palavra à nossa querida procuradora, a doutora Hélida Graziane Pinto, pelo prazo de 15 minutos. Pois não, seja à vontade.
Bom dia a todos. Bom dia a todos. É uma imensa alegria estar aqui na presença de todos, né, dos senhores. Estendo meus cumprimentos aos diversos colegas de tribunais de contas, aos pesquisadores. E como o tempo está curto, né, eu queria, então, maximizar a fala, trazendo algumas ideias práticas, algumas sugestões de como poderemos avançar no controle do gasto mínimo da educação, lido à luz das metas do PNE. Então, a primeira proposta que lhes trago é, inclusive, decorrente de um trabalho, de um debate, que a própria Tricom, nesse sentido, louva a presença do conselheiro Valdecir Pascoal, nosso presidente, que constituiu uma comissão temática, da qual tive a honra de participar ao lado do Dr. Ismar, coordenado pela conselheira Marisa Serrano, com outros membros, outros servidores de tribunais de contas. E nesta comissão, a grande discussão em pauta, o grande debate que nós produzimos, nesse esforço de tentar orientar, de tentar propor como avançaremos no controle do gasto em educação, para que ele seja referido às metas do PNE, para que ele não seja estéril, para que o gasto não seja feito de qualquer jeito, mas que ele tenha a finalidade de cumprir nas metas, do ponto de vista do seu conteúdo e do seu prazo, aquilo que a Lei 13.005 definiu, mas que antes dela, a Emenda 59, com o escopo que deu para o artigo 214 da Constituição, já havia formulado. Então, o norte da minha apresentação hoje é buscar uma revisão de como nós interpretamos o artigo 212 da Constituição, que traz o dever de gasto mínimo em percentual da arrecadação de impostos e transferências, e também do artigo 60 do ADCT quanto ao Fundeb, para que sejam lidos finalisticamente conforme as obrigações legais de fazer definidas na Lei do Plano Nacional de Educação. Não é mais possível admitir gasto estéril, gasto inepto a cumprir as metas do PNE. Esta é a primeira fala, é o primeiro norte, e, dado o tempo escasso, já quero pautar todo o tema de debate em torno disso. O gasto em educação tem que ser consequente com o cumprimento das obrigações constitucionais e legais de fazer. Não é admissível discricionariedade que não dê prova de motivar, de cumprir as metas do PNE. Pagar abono, me permitam começar com um exemplo para que vocês vejam a dimensão prática disso. Pagar abono para o magistério, para os profissionais da educação, para cumprir formalmente o percentual de 60% do Fundeb para esses profissionais, sem que se cumpra o piso referente ao artigo 206 da Constituição, que já está na Constituição, não estava nem no PNE apenas, estava na própria Constituição, no artigo 206 dos princípios, não é cumprir materialmente, finalisticamente, o dever de gasto mínimo. Vamos ler conjugadamente o artigo 212 com os demais artigos da área da educação. A proposta é interpretar sistemicamente o 212 com o 214, onde está a fundamentação constitucional para o Plano Nacional de Educação, e com o 206. Por que o 206 é importante? E aí eu entro no nome da nossa fala. Porque o 206 traz os princípios aplicáveis ao ensino, dentre os quais manutenção de um padrão mínimo de qualidade. No artigo 206, inciso 7, há a clara dicção de um dever de manutenção de padrão mínimo de qualidade. Por isso, quando no trabalho da comissão, e no Ministério Público em geral, o Ministério Público brasileiro, faço parte também de um grupo de trabalho do Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, e lá também estamos a debater esse mesmo esforço. Tanto a Tricom quanto o CNMP estão a debater concomitantemente como fiscalizaremos para que as metas do Plano Nacional de Educação não sejam quimera. E a entrevista de ontem do ministro Renato, o ex-ministro, né, infelizmente, a entrevista de ontem do ex-ministro Renato Janine Ribeiro nos dava aquela frustrante angústia de dizer que sem dinheiro não cumpriremos o PNE. Eis o desafio contra esse senso comum de que não dá para cumprir o PNE. Será?
Será que a gente não pode fazer uma reconstrução desses gastos discricionários que são inférteis para cumprir essas metas? Será que a gente não pode melhorar a fiscalização e a própria qualidade do gasto? Esse é o desafio neste momento, sobretudo retomando a fala do ministro Renato Janine Ribeiro. A educação é tão prioritária quanto a saúde. E devemos defendê-la porque a ignorância, como o ministro dizia ontem na sua entrevista, e convoca a todos que queiram, que a leiam. A entrevista do ministro Renato Janine Ribeiro é belíssima. Ele nos dizia: a educação não dói tanto quanto a saúde, porque a saúde é uma questão de vida ou morte. Mas a ignorância assintomática que nos custa muito mais caro. Nos custa o futuro da nossa sociedade. Desculpem começar nesses termos, circunstanciando a fala do ministro Renato Janine Ribeiro, mas isso é um ponto de partida com o qual devemos trabalhar. E que bonito fazê-lo logo hoje, após a decisão de ontem também do TCU, que nos torna cada vez mais responsáveis, né, mais capazes de apontar os caminhos dessa nação. Não sozinhos, claro, esse é um trabalho de várias instituições conjugadas e da própria sociedade. Ninguém se substitui ao cidadão. Bom, quais eram as perguntas que nos orientaram? Como rastrear o descumprimento deliberado, sobretudo doloso, né, em caso de um gestor que deliberadamente falseie o cumprimento das metas, que se oriente para não cumpri-las. Mas, por outro lado, como rastrear esse esforço de processo de cumprimento, sobretudo em prefeituras muito simples, muito humildes, com histórico de má gestão, com descontinuidade do quadro de servidores. Como relacionar a alocação dos recursos mínimos em educação, tanto de manutenção e desenvolvimento do ensino, quanto do Fundeb, com esse progressivo cumprimento das metas, desde o planejamento orçamentário. Então, a gente tem que ler PPA, LDO e LOA, sim, focando se aquilo que está ali definido é capaz, é fértil, eu vou usar essa palavra várias vezes, se há uma previsão coerente, finalisticamente capaz de dar consecução às metas do Plano Nacional de Educação. E 4, se pode o gestor gastar de qualquer jeito. Se ele teria, naquela construção típica do direito administrativo, de uma discricionariedade grande dentro das zonas de certeza positiva, que é o artigo 70 da LDB, das despesas admitidas, ou da zona de certeza negativa, aquilo que eu sei que não pode contabilizar em MDE, no artigo 71 da LDB. Ora, mas no meio do caminho, entre o artigo 70, o que pode ser contabilizado, e o artigo 71, o que não pode ser contabilizado, há uma longa escala de gradação de tons de cinza, que é onde o gestor manipula para embutir gastos escusos, gastos incapazes de, no médio prazo, se revelarem resultados socialmente necessários, socialmente capazes de cumprir essas obrigações legais e constitucionais de fazer. É por isso que nós defendemos, cada vez mais, e aí eu cito até um artigo que tive a honra de publicar com o Dr. Valdecir, no aniversário de 1 ano do Plano Nacional de Educação, que o dever de gasto mínimo em educação é um dever substantivo. Ele tem conteúdo. Ele não é um dever só formal, contábil, matemático, de aplicar 25% da receita de impostos e transferências, no caso de estados e municípios, ou de 18% no caso da União. Não é só uma equação matemática. O dever de gasto mínimo em educação, e tanto também na saúde, ele envolve um conjunto substantivo de obrigações legais e constitucionais de fazer, cujo primeiro referencial não é nenhum juiz que fixa na tal da judicialização, né, nas demandas em juízo, não, é o legislador. Nós temos previsão satisfativa do que fazer, em quanto tempo fazer para a educação. A saúde também tem um conjunto de regras bem delimitadas, inclusive com dever de formular plano municipal, estadual e nacional de saúde. Se formos à raiz do problema, a gente deveria suportar o planejamento que fizemos. A máxima, o brocardo jurídico de suporta a lei que fizeste, também nos obriga aqui. O gasto mínimo em saúde ou em educação não é discricionário. A rigor, há balizas muito estreitas. Ele tem que ser consonante com a finalidade que o legislador predispôs para cumprir no prazo avançado. É essa a construção conceitual de que parto como premissa para avançarmos. Esse era o artigo a que me referia, foi publicado no Conjura, em 25 de junho, e nos traz
a forte compreensão do nosso sistema de tribunais de contas, a TRICOM, por meio da sua comissão temática, que abriu para consulta pública uma proposta de resolução capaz de orientar, de propor caminhos para os tribunais de contas do país todo, em como fiscalizaremos esse gasto de educação, que não pode ser infértil. E me permitam reiterar essa palavra. Sabe há quantos anos nós temos um dever de gasto mínimo em educação? Ainda que com algumas descontinuidades nos períodos autoritários? Desde 1934. Há 81 anos, nós entendemos como extremamente relevante vincular um percentual elevado de recursos para a educação. E por que não avançamos? Porque não somos suficientemente capazes de controlar o destino do dinheiro. Se ele, de fato, se reverte em resultados para a sociedade, para as pessoas. Então, esse é o artigo, desculpa passar mais rápido, e é aquilo que eu dizia para vocês. O gasto mínimo não é só um percentual de receita, ele revela obrigações objetivas, definidas em lei e na Constituição, que têm prazo, que têm conteúdo, que revelam uma construção substantiva que reduz a discricionariedade do gestor. Esse gasto feito de qualquer jeito não será mais admitido. E a segunda parte da nossa construção é exatamente a ideia de que também não pode haver o gasto que leve à perda da qualidade do ensino de forma imotivada. Redução muito drástica em sucessivos biênios avaliativos. Eu não estou falando que só o IDEB vale como um critério de qualidade, mas é um primeiro critério. Não é suficiente. Isoladamente não é adequado, mas é um ponto de partida para refletir, é um indício de que sucessivas quedas do IDEB, a despeito de gastos elevados em educação, indicam a necessidade de o gestor se justificar a respeito de por que não corrigiu a tendência de queda. Por isso tenho defendido que dupla queda de IDEB já deve ensejar para os tribunais de contas a busca de motivação desse gestor. Nós temos no Brasil 250 municípios que tiveram em 2013, porque o último IDEB divulgado foi de 2013, um estudo publicado pelo jornal Estadão a partir de uma parceria conosco no Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, mas 250 municípios do país com dupla queda de IDEB em 2013, em face de 2011 e em face de 2009. Eu cheguei a fazer uma sustentação oral dizendo que para uma criança que entra em 2009, num município que tinha uma nota média 7, como era o caso do município que eu estava fazendo sustentação oral, o município de Bálsamo, em São Paulo, cair para 4,9 em 2013 é como se amputassem a perna dele. É pior do que se amputassem a perna, porque uma criança com a perna amputada se emancipa, se reorganizando até mesmo de outras formas. Mas a perda do conhecimento no ensino fundamental é estruturante para a vida toda. Agora, pensem do ponto de vista de responsabilidade do Estado. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Se essas crianças afetadas por uma má qualidade do ensino não poderiam pleitear da mesma forma como se tivessem sofrido essa perda de uma perna ou qualquer lesão à sua saúde, uma reparação civil contra o poder público. Poderiam. E é nesses termos em que a gente tem que fazer um debate mais consistente. O tempo está escasso, eu vou avançar em algumas propostas concretas. A questão da regressividade motivada, que eu falei há pouco, exigir motivação. Tem tabelas de dados onde eu tento enfrentar, está muito pequeno, mas eu peço à organização para disponibilizar para vocês a apresentação. O que é gasto material, o que é gasto formal para a gente avançar. Eu defendo que não é necessária uma lei de responsabilidade educacional para a gente ter uma proposta sistêmica de responsabilização do gestor. Não é que eu quero atuar de forma só punitiva, eu sou pedagógica também. A princípio, eu quero motivação. Mas eu não tenho que esperar uma lei de responsabilidade educacional para dizer que já cabe ação de improbidade administrativa, ou para dizer que ele pode ser responsabilizado na forma do parágrafo 2º do artigo 208 da Constituição, que também tem a sua construção no Estatuto da Criança e do Adolescente. A oferta irregular de ensino importa a responsabilidade do gestor. Então, não vou esperar que o Congresso decida quando aprovar uma lei de responsabilidade educacional para levar o direito à educação a sério. Já existe legislação no país capaz de fazê-lo, né? A ideia de oferta regular.
desculpa, mas é porque me deram um prazo muito curto. Mas vamos lá. A oferta regular de ensino pressupõe não só a vaga na escola, que seria a ideia de garantir o acesso, recensear, fazer a chamada, etc. e tal, que seria aquilo que tradicionalmente se conhece, mas também aquilo que eu retomo. Fica parecendo repetitivo, mas isso é absolutamente relevante. Nós estamos construindo uma visão sistêmica do direito à educação lido na Constituição e lido nas demais previsões legais. Eu não estou falando de interpretar isoladamente. E nessa interpretação sistemática, o dever de oferta regular de ensino, cujo descumprimento implica até mesmo uma situação de responsabilidade política administrativa do gestor, além da esfera da improbidade a se perquirir, dependendo da situação dolosa, esse gestor ele tem que cumprir também os princípios do artigo 206 da Constituição, que são princípios estabelecidos na redação originária. Não é emenda, não foi agregado posteriormente. Vejam, cito em especial a ideia de padrão de qualidade de ensino, inciso 7 do artigo 206. Esse dispositivo tão tergiversado e que agora se debate a formulação do custo aluno-qualidade, o CAQ, e o custo aluno-qualidade inicial, o CAQI. O 212 também fala em manutenção de padrão de qualidade. Então, dentro da ideia de educação ser um dever lido substantivamente no seu padrão de financiamento, ou seja, gastar com a educação não pode ser gastar de qualquer jeito, não pode ser embutir a conta de luz da prefeitura inteira lá dentro, não pode ser embutir todos os funcionários cedidos para outros órgãos lá dentro, não pode ser igual aconteceu, infelizmente, no município em que tive a honra de oficiar como custos legis. Não vou ainda declinar o município porque vai a julgamento, mas um município grande, dos maiores de São Paulo, um orçamento de quase 3 bilhões de reais, contabilizou em manutenção e desenvolvimento do ensino déficit atuarial do regime próprio de previdência. Estamos retrocedendo no tempo ao ter que ver esse tipo de debate em 2015. É uma forma indireta de contabilizar inativos e a própria má gestão do regime próprio de previdência. E esse mesmo município tem 40 mil crianças de 0 a 14, crianças e jovens, de 0 a 14 anos fora da escola. Claro que o maior volume desse número é de crianças querendo creche, de 0 a 3 anos. Mas, se eu levar o direito à educação a sério, esse município que contabilizou 61 milhões para fechar déficit atuarial e que deixou 40 mil crianças fora da escola, fica claro configurar a situação de oferta irregular de ensino. Ou, pelo menos, a gente começa a ter mais clareza do quanto custa a falta de educação por desvio das verbas, ou por má aplicação. Bom, a questão do compromisso da União com a complementação para um padrão mínimo de qualidade nacional, o CAQ, o CAQI, esse slide é para mostrar que a União é omissa há muito tempo. Houve um parecer, que é o parecer número 8 de 2010, que tentou regulamentar isso. O TCU, um acórdão belíssimo, deu prazo de 90 dias, que se expirou em junho do ano passado, e que o MEC simplesmente usa instrumentos os mais variados para empurrar isso ainda mais um ano e meio, que é o prazo agora do PNE. E aí me permitam usar um termo do professor Marcelo Neves, um constitucionalista de escopo, que dizia que a Constituição, às vezes, é lida como se fosse um compromisso dilatório. Eu sou mineira, filha dessa casa, fui para São Paulo para ocupar o Parquê de Contas e vou usar um ditado popular daqui. Estão empurrando com a barriga. A palavra é feia, mas é isso. Estão empurrando com a barriga o direito à educação. Simplesmente porque seria mais oneroso para a União complementar o CAQI do que o Fundeb. E mesmo no Fundeb, a União estabelece um teto que é absolutamente discutível do ponto de vista da sua conformidade constitucional. Então, é esse debate. Que federalismo educacional é esse que não leva o padrão de qualidade a sério? Bom, o dever de planejamento suficiente é aquilo que eu falava, está lá na meta 20 do PNE, vou mais rápido, infelizmente. A estratégia 7.6, quando eu falava do caráter pedagógico, a primeira proposta que eu faço para os prefeitos que tiveram dupla queda de IDEB em 2013, uma queda muito acentuada, não é puni-los. Primeiro é pedir motivação, e segundo, que eles adotem essa estratégia 7.6 do PNE. Esses prefeitos, para provar a sua situação de boa-fé, de que não deram causa a essa perda
de qualidade, eles têm que pedir ajuda para sair do problema. E existe estratégia para tanto. Num cenário de cair de 7 nas séries iniciais da rede pública municipal de ensino para 4,9, como no município de Bálsamo, não é pouca coisa. Esse município é tão pequeno que sozinho ele não consegue romper, talvez, com um ciclo vicioso. Por isso que o plano de ações articuladas da União é um momento que a gente tem que avançar e propor essa rearticulação. Se não é suficiente, é um caminho. Melhor do que não fazer nada. Bom, falava então do federalismo, também está previsto no artigo 211, para a política pública de educação, um dever de cooperação financeira, que está replicado. Vamos de novo lembrar, vamos fazer uma interpretação sistemática da Constituição. Esse mesmo dever de cooperação técnica e financeira da União está no artigo 30, inciso 6, quando fala das competências do município. Promover o serviço de educação mediante cooperação técnica e financeira da União. Bom, a questão das metas, aqui é um exemplo interessante, a Cristina, a doutora Cristina, do MP de Contas daqui de Minas, está aqui, ela deve ter falado ontem, mas esse é um exemplo que nós também em São Paulo fizemos em 2013, eu chamo a atenção da data, por quê? Porque era o primeiro ano da gestão dos prefeitos. Neste ano, nós nos somamos Ministério Público Federal, Ministério Público de Contas, Associação dos Magistrados, Promotores e Defensores Públicos do Brasil, de todo o país, de infância e juventude, e o Movimento Todos pela Educação. Mandamos ofícios para todos os prefeitos do Estado de São Paulo, à exceção da capital, porque o município de São Paulo tem o TCM, então eu não tinha capacidade de interferência no município de São Paulo. Elaboramos tabelas individualizadas com dados de projeção demográfica das crianças daquele município e o valor per capita para que eles incluíssem no PPA. Nós orientamos o prefeito, preveja no seu plano plurianual recursos para tanto. E vejam, a lei do Plano Nacional de Educação é de um ano depois. Fizemos em 2013 porque já havia a obrigação constitucional da emenda 59, que é de 2009. Nós não esperamos o PNE. Nós já fizemos em 2013, e vou passar rápido, mas eu vou mostrar a tabela. Orientamos o gestor que ele poderia captar recursos em programas federais do Estado de São Paulo, que ele poderia adotar o regime diferenciado de contratações, RDC, que tinha modelo de planta, de projeto básico e tudo mais. E veja, esse é o município de Adamantina, é na ordem alfabética. Projeção de criança em 4 e 5 anos de idade, pré-escola, valores de referência conforme a portaria interministerial do MEC e da Fazenda para fins de complementação do Fundeb. E aí falamos horário integral e horário parcial, né? Assinamos todos aqui e mandamos para os prefeitos. No ano que vem já começaremos a cobrar o déficit, se ele existir. Com um fato interessantíssimo de que o gestor não vai poder dizer que desconhecia. A prova de dolo específico para fins de uma eventual ação de improbidade já está feita. O gestor não vai poder alegar desconhecimento. Ele foi alertado, ele foi avisado. Bom, aqui tem um outro exemplo, o tempo já acabou, mas esse exemplo eu gostaria de propor aos tribunais de contas. Podemos também criar alertas automáticos no regime da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 59, parágrafo 1º, para cumprir alguns prazos interessantes. Esse aqui é de reduzir progressivamente o volume de contratados temporários nas carreiras da educação, em especial docente. Docente que não se vincula à escola, não adianta eu capacitá-lo, tudo que eu gasto de curso, de formação para aquele professor, infelizmente se torna estéril. Se eu não enraizo aquele professor, se eu não tenho uma capacidade de promovê-lo numa carreira, infelizmente é um tipo de processo que não avança. Ele é regressivo no tempo. Bom, ou um outro artigo, esse eu tive a honra de publicar com o conselheiro vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, doutor Dimas Eduardo Ramalho. Falávamos de que é preciso ter dever à obediência aos princípios da finalidade da eficiência no dever de gasto mínimo. Aquilo que eu já falei e repito, não dá para gastar de qualquer jeito. Esse gasto vai ser perquirido pelos tribunais de contas, né? E aí eu finalizo aqui já trazendo um debate que é o debate deste tempo. Nós estamos em um tempo de muita clareza do que é prioridade orçamentária para o país. A DPF 45, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental de 2004, né? O Supremo, pela primeira vez, de forma paradigmática, disse
cabe controle de políticas públicas. Era um caso de desvio de dinheiro da saúde para pagar despesas financeiras do Ministério. Agora, em 2015, nós vemos a DPF 347, que é do Fundo Penitenciário. Ali é só liminar, não foi julgado o mérito. Mas esse pedido em especial, eu nem vou discutir a questão das audiências de custódia. O pedido da DPF 347 para descontingenciar os recursos do Fundo Penitenciário nos mostra que o dinheiro público tem que ser finalisticamente consistente, coerente, orientado para cumprir os seus propósitos constitucionais. Então, não dá para a gente tergiversar, não dá para a gente afastar a ideia de que há, sim, um dever de gasto e não cabe fazer ajuste fiscal contra a saúde, contra a educação. Eu defendo muito claramente que, se as vinculações para a saúde e para a educação forem tolhidas pelo ajuste fiscal, nós seremos os primeiros a sair em defesa delas, inclusive impugnando a inconstitucionalidade de qualquer medida que assim o faça, que assim o constranja. Exemplo disso, e peço aqui fortemente a todos vocês, é a necessidade de a gente avançar, já vou finalizando, de a gente avançar em qualquer estratégia obtusa, me permitam usar o termo da moda a partir de ontem, mais ainda, pedalada fiscal nos gastos de educação e saúde. Especificamente no gasto da educação, saúde, eu fiz uma representação ao TCU essa semana, mas na educação, programas como transporte escolar, dinheiro direto na escola, alimentação escolar estão contingenciados, ainda que não possamos dizê-lo. Estão incluídos no anexo 7 do Decreto 8.456, de 2015, e merecem impugnação. Se o próprio Tribunal de Contas da União avaliar com mais vagar, submeter essas despesas a regime de programação financeira, adiando indefinidamente os seus repasses, constrange não só os prefeitos e os estados, mas o próprio direito fundamental das pessoas. Dinheiro direto na escola, transporte escolar e merenda escolar não podem ser contingenciados. Tampouco o Programa Nacional de Avaliação da Alfabetização. Disponibilizo o contato, agradeço a paciência, inclusive pelo excesso de tempo. Obrigado, procuradora Elda Graziane Pinto. Realmente, tempo de 15 minutos é muito pouco para a abrangência de tão importante debate e discussão. Eu quero, o conselheiro Elvésio, agora, na sua fala final, ele falou com relação a este evento aqui em Minas Gerais e falou também da participação dos tribunais de contas, aonde ele estava registrando naquele momento que todos os tribunais de contas do Brasil se fazem presentes neste evento aqui em Minas Gerais. E também eu quero registrar minha satisfação aqui, porque vejo que tantos servidores de outros tribunais de contas, procuradores, auditores de tribunais de contas de todo o país, e também conselheiros. Vejo aqui conselheiros de vários estados do Brasil presente nesse debate. Eu quero aqui, meu presidente Valdeci, em seu nome, em nome como presidente da Tricom, cumprimentar todos esses colegas conselheiros que se fazem presentes neste momento aqui, onde se debate a educação e mostra a importância que é, pelo o volume e o auditório lotado, como se encontra nesse momento. Então, parabéns, Minas Gerais, parabéns ao nosso presidente Elvésio e parabéns a todos aqueles que participam desse momento. O segundo painel é acompanhamento e gestão também das políticas públicas na área de educação, com a palestra do nosso querido conselheiro Fernando Rodrigues Catão. O Catão é corregedor, o conselheiro Catão é corregedor do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, graduado em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia Professor Roberto Lisboas, da Universidade Nuno Lisboas, transformado posteriormente em Universidade do Rio de Janeiro, responsável pela criação, estruturação, operação inicial e direção geral da Zeitec, Serviço da Internet LTDA, segunda provedora de internet do Estado da Paraíba
e exerceu diversos cargos públicos, entre eles secretário de Finanças do município de João Pessoa e secretário do Planejamento do Governo do Estado da Paraíba. Meu querido Catão, a palavra está com a Vossa Excelência. Meu bom dia a todos. Vou dispensar as saudações, porque acho que estamos numa reunião de trabalho, vendo aqui diversos colegas, agradeço a presença, mas o tema é por demais importante, e eu vou mostrar, e vou tentar cumprir o tempo, e mostrar a experiência da Paraíba na questão de como fiscalizar e como ajudar a melhora do nível de ensino do país. Vou passar rapidamente a Constituição Federal, o que é que ela reza, e tem um ponto aqui que nós precisamos enfatizar, que também a educação é responsabilidade da família. No trabalho que nós temos na Paraíba, o colégio melhor avaliado que inclusive as escolas privadas, era um colégio público. Por quê? Porque a família se envolvia na escola. Essa escola, ela tem um nível de aprovação do vestibular de 90% dos seus alunos. E é uma escola pública. Então, eu creio que essa cobrança do Estado, ela deve haver, mas está na hora de se cobrar também das famílias uma maior participação na educação. Sem isso, não vai acontecer. A questão da educação, para mim, e vou chocar um pouco, não é só recurso. E vou procurar mostrar isso aqui. Bem, aí é uma aplicação, o gasto do PIB de 2000 a 2014, se vê que é uma variação de 34%, a uma aplicação de 324 bilhões de reais. Isso é um investimento direto por estudante do Brasil, que saiu de R$ 2.213 para R$ 6.203, ou seja, há um esforço público de aplicação em educação. Eu acho que esse número, a fonte é do INEP, e esses números traduzem que há uma decisão política de fazer investimento na educação. Aqui a variação, e aqui esse primeiro dado, que me chocou um pouco quando eu vi essa palestra. Esse é o gasto por aluno do nível superior e do ensino básico. Vejam a diferença que existe. E aí, há também que chamar a responsabilidade na questão da educação a nossa academia. Me parece que uma universidade passar 6 meses de greve, todos percebendo salário, isso está errado. E qual o compromisso da nossa academia com o ensino básico do país? Eu acho que está na hora de ser cobrado isso também. Aqui, como é distribuído os recursos nos níveis de ensino, e se vê que o ensino básico ele tem a maior parte dos recursos. Então, há também uma decisão política correta onde deve ser aplicado o recurso. E se vendo que, ultimamente, há um esforço no ensino infantil, que é a base do ensino, é o ensino infantil. Se você não tem o ensino infantil, e aí é uma correção que foi feita por parte do governo federal, que entrou também nessa questão, mas há necessidade de se cada vez investir mais no ensino infantil. Aqui é o IDEB Brasil, que evoluiu de 2005 para 2013, de 3,5% para 4,9%, tendo uma evolução de 36,11%, que eu considero bastante baixa. A despesa por aluno na rede municipal, eu agora vou falar um pouco sobre a Paraíba, que eu quis mostrar o caso Paraíba. Nós saímos de um gasto público de R$ 2.078 para R$ 3.926, bem abaixo do nacional, mas há uma evolução também de 80% no período, que demonstra que há um investimento também no estado pobre como a Paraíba, mas há a decisão de fazer a aplicação em recursos de saúde e educação. Aí nós vemos que a nota do IDEB não acompanha de forma nenhuma a evolução da nota, não acompanha a evolução do gasto. Então, temos que estudar, e fica o desafio, como descobrir quais as relações estatísticas existentes entre a aplicação do recurso e o aproveitamento do aluno. Isso é de fundamental importância. Ou nós descobrimos essa relação, ou ficar só reclamando e apontando o erro, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Aqui vem o caso da Paraíba, quando, o desempenho dos alunos na rede municipal, e aí só mostramos a rede municipal porque os dados relativos à rede estadual são muito falhos. Esse é o problema seríssimo. São os nossos problemas de estatística. Se você não conhece o problema, você não vai saber da solução. E nós temos, no caso das bases de dados que nós estudamos, falhas gritantes nos dados levantados pelos órgãos que controlam a educação no país. Aqui vem também mais desempenho dos alunos, e aqui vem um quadro
eu estou meio transverso aqui para olhar, mas eu tenho aqui a nota de português, de matemática, do 5º ano, e de português. Aqui está o Brasil e aqui está a Paraíba, ver que a nossa situação em relação ao país não é uma das mais confortáveis. E não somos uma terra de analfabetos. Campina Grande deve ser a maior concentração de mestres e doutores per capita do país. Então a questão não é essa, nós temos, Paraíba hoje deve ter umas 15 a 20 universidades. O estado é todo coberto por rede escolar. O que, se você ver, e ficou constatado nos trabalhos que fizemos, é um afastamento completo da família da escola. E sem essa aproximação da família com a escola, que é o necessário, não só o poder público não vai resolver essa questão. Aqui você tem a nota de matemática, e aí a posição é cruel. Enquanto nós estamos com 4%, aqui eu acho que é quanto? É 4%, Paraíba, em matemática no 5º ano, e no 9º ano é 13%. Contra os dados do Brasil, então temos muito a caminhar. Bem, a experiência do tribunal tem a questão das conformidades, e aí é onde nós estamos avançando, e aqui vem a satisfação de participar de um evento como esse, onde se começa a discutir que não é só a conformidade da despesa que vai dar resultado na política. Eu, quando entrei no tribunal, há 10 anos atrás, a grande discussão sempre permaneceu aqui. Então, agora, e nesses limites, o que se procura é entrar na qualidade do gasto público. E temos auditorias operacionais, conforme nas resoluções normativas, e foi criado um programa da Paraíba, Indicador de Desempenho do Gasto Público. E isso enfatiza aqui esse nome, o gasto. Eu gosto desse nome. Eu acho que o gasto dá a ideia de como a despesa é feita. Ela é mais direta para o povo entender, porque nós temos que ter a sociedade do nosso lado. E aí, dentro dos indicadores, nós vamos estudar três variáveis. O gasto em educação, em saúde e segurança. Abandonamos segurança e saúde, porque se nas estatísticas da educação os números são falhos, em segurança não se fala. O Brasil não tem uma segurança, porque nós não sabemos o problema da nossa segurança. Os dados, todos os dados, toda a Secretaria de Segurança do Brasil são falsos. E quanto à saúde, aí os bases de dados são completamente conflitantes. Então, em 2008, tivemos essa primeira auditoria da formação dos professores, depois essa operacional, que eu vou mostrar um pouco dela, e, por fim, uma que está em andamento, que é essa terceira aqui em 2015, que é a infraestrutura das escolas. Essa auditoria do ensino médio, ela teve esses objetivos que estão aí, não vou ler, deixa um pouco para vocês lerem, foi uma iniciativa da Tricom com o IRB e o TCU, e 28 tribunais de contas, e aí verificamos a rede de ensino médio, a faixa etária de 15 a 17 anos, o exercício de 2012 a 2013. E a modalidade de ensino regular, normal e integrado. Foi feita verificação da gestão, dos professores, financiamento e infraestrutura. Porque se entende que esses 4 elementos influem de forma decisiva na qualidade do ensino. Então, os principais achados, daqui não dá para ler, mas vocês podem ler, eu vou passar aí rapidamente quais foram os principais achados, mas tudo que a professora falou, a questão da remuneração é importante, a questão da falta de preparação do professor é de uma importância fundamental. Não tem professor de biologia, não tem professor de física, não tem professor de matemática. E os que têm são mal preparados. Esse é um fato. A questão da infraestrutura é de uma importância fundamental. Aqui vem, de toda forma, esse fundado positivo que nós pegamos, que é o projeto político-pedagógico, ele tem evoluído, ou seja, esse é o percentual de escolas que em 2011 já tinham o plano pedagógico, foi uma evolução muito grande. E desse trabalho aqui, a Secretaria de Estado da Educação da Paraíba praticamente está seguindo todas as recomendações feitas pelo Tribunal. Os principais achados contra os professores é insuficiência, você tem insuficiência tanto pela qualidade, pela quantidade, e isso é um dado falso. Tem um outro trabalho que nós fizemos, é um indicador mais refinado, onde nós usamos 350 indicadores, que mostra que um dos problemas, principalmente nas pequenas cidades, é excesso de professor, com baixa remuneração, porque a contratação é meramente política, porque o nível é precário, que é um outro ponto fundamental.
na qualidade do ensino é a relação do professor com o Estado. O professor concorda plenamente com a doutora Hélida quando diz que é o seguinte, que se não houver um nível fixo do professor com o Estado, um nível precário, vai ter um professor precário. Isso aí nós temos esse dado levantado. Aqui tem as insuficiências que nós levantamos de professores por área, quanto à infraestrutura, e quanto à infraestrutura você tem coisas, por exemplo, está se chegando agora, no caso da Paraíba, tem mais estados, eu acho que é mais fácil você deslocar um professor do que deslocar 100 alunos. Mas está se preferindo deslocar os 100 alunos porque se gasta mais com o transporte. E gastando mais com o transporte, há mais possibilidade de desvio. Então, as escolas pequenas, elas estão se proliferando, quando, no meu entender, você devia trabalhar com escolas com grande capacidade de abrigar alunos, porque você diminuiria enormemente a administração e teria um padrão de ensino bem melhor. Aqui são os dados de infraestrutura que nós levantamos, passo rapidamente. Esse material está todo disponível aí, quem quiser pode ser consultado através da página do tribunal, todos os que eu estou mostrando aqui está disponível, como também esses slides vão ficar disponíveis aqui. São mais achados em relação à infraestrutura. E a questão do financiamento, vem outro ponto também, que a professora que me antecedeu, é o desvio do gasto, que é tido como educação, e aí é o trabalho do Tribunal de Contas que eu acho de importância fundamental. Eu acho que nós temos que pesquisar, temos que descobrir quais são as formas de desvio, no sentido de fazer aplicações como sendo em educação e completamente diversa da atividade, enfim, que não vai dar nenhum resultado para a melhoria da educação em qualquer que seja o município ou o Estado. Bem, o tribunal tomou essa resolução, ante essa auditoria operacional, fez uma série de recomendações, nós estamos acompanhando, vamos acompanhar uma outra parte agora, e nesse outro programa de desempenho do gasto público, é que nós criamos 10 indicadores de avaliação do desenvolvimento do ensino. E aí acho que a professora trouxe aqui uma ideia que eu acho que é bastante pertinente. O município que tiver atraso do IDEB tem que ter as contas reprovadas. E essa é uma decisão nossa, do Tribunal de Contas. Agora entendo que isso tem que ser tomada de forma nacional. E aí vem a questão de você ter importância em um seminário como esse, porque essa ideia ela vai a todos os tribunais. Mas não adianta o Estado de São Paulo ou Paraíba tomar uma decisão dessa se todos os tribunais não tomam decisão. Exatamente. Acompanhar as ações do governo para saber qual a qualidade da aplicação dos recursos públicos é atribuição de todo e qualquer cidadão. A aplicação dos recursos em educação de qualidade deve ser assegurada a todos os municípios da Paraíba. Você pode acompanhar a situação da educação no seu município, acessando a ferramenta IDGPB, no portal do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Lá você tem acesso a dados, números e informações que demonstram a situação da educação na sua região. O IDGPB é mais uma ferramenta do tribunal para que você exerça o controle social. Acesse já. Educação de qualidade é fundamental para o desenvolvimento do Estado. Bem, essa vinhetazinha é feita por alunos da universidade. Isso foi uma parceria do Tribunal de Contas com a universidade e com o laboratório da Universidade Federal da Campina Grande, que trabalha com a HP, fornecedora de software e de hardware, para fazer esse trabalho usando os bancos de dados do tribunal. Então, o IDGPB, o primeiro que foi feito foi com a Universidade Federal da Paraíba, e, no caso, nós estudamos esses indicadores aqui, e dentro desses indicadores, nós tivemos 350 indicadores. Isso aí foi um erro estratégico nosso, como auditores e não como sendo da academia. Do ponto de vista acadêmico, esse trabalho está num nível muito bom, mas como de auditoria, ele ficou muito amplo. Então, quando nós formamos o trabalho, nós vimos que nós tínhamos um universo tão grande que não era impossível você fazer auditoria em cima dessas informações. Aí foi que fizemos o segundo trabalho, aí já com a Universidade Federal de Campina Grande. Então, aqui você tem estou vendo aqui, mas são as dimensões que foram estudadas, e nós vamos fazer uma consulta. Isso aí está no portal do Tribunal de Contas da Paraíba, qualquer um dos senhores pode fazer isso.
Inclusive, até estamos adaptando essas ferramentas para tablet, para iPhone, você pode fazer essa consulta. Porque o objetivo do tribunal é trazer a sociedade para a fiscalização. Ou seja, eu tenho por mim presente que, por mais auditores que nós sejamos, por mais que nós apliquemos, se nós não tivermos a sociedade do seu lado, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, o que se fez ferramenta para que o cidadão comum possa, dentro dessa dimensão aí, fazer a fiscalização que ele quiser fazer. Esses dados tem para todos os municípios do Estado. Estão feitos até 2011, esse trabalho foi feito em 2013, e só tinha os dados compilados até 2011. Por exemplo, se nós fizermos agora, vai estar para atualizar até 2013. Então, tem aí, são bases de dados. Aí, aquele ponto que está mexendo aqui, são as cidades, a dimensão que nós estamos procurando. Aqui é o município de, eu não estou lendo aqui, mas 2011, aqui está no município. Manaíra, ele tem, vamos ver ele em relação ao estado, que aconteceu com ele. Vem o custo por aluno, nos últimos 3 muitos anos, esse insumo aqui que vai, nós definimos que o custo, a evolução do custo por aluno, mais esse insumo aqui, vai dar um indicador que é do Tribunal de Contas da Paraíba, é o índice de eficiência das escolas da Paraíba. E nós poderíamos chegar, com esse estudo, a medir a eficiência de cada sala de aula. Nós pegamos todas as provas do IDEB, de todos os alunos do Estado, e botamos nesse banco de dados. Então, eu poderia dar uma nota a cada professor. Agora, isso do ponto de vista acadêmico é importante, mas para a auditoria ficou uma coisa muito extensa e muito grande. Bem, aqui é outra pesquisa, estou fazendo aqui automaticamente. Aqui, Várzea, por incrível que pareça, dentro do critério da Paraíba, o município que teve maior índice de eficiência foi Várzea. É um municípiozinho do Seridó, seco, da região mais pobre do estado, mas tem a melhor eficiência. E é o município que tem a melhor IDEB do estado. E outra coisa, esse município, acho que há uns 10 anos, não tem uma conta reprovada. E, geralmente, os municípios que estão abaixo, pode ir, que geralmente tem contas reprovadas. Com experiência de relator, você sabe mais ou menos os municípios. Tem município, por exemplo, na Paraíba, que é doente, a administração pública e a sociedade, está tudo doente. Não tem jeito. Todo indicador ele é abaixo e toda a conta dele é reprovada. Não tem como. Então, aqui é mais um exemplo, que aquela luzinha acendendo ali para vocês acompanharem, está meio distante, mas vocês podem depois, pela internet, fazer toda essa comparação. Aí aqui vem também uma outra ferramenta, que foi a inicial, que é uma ferramenta mais dinâmica, e nós descontinuamos ela, não fizemos, porque inclusive ela era feita em cima de ferramentas do Google, que teve época que foi descontinuada, e aí nós podemos trabalhar dessa forma, e não tínhamos recursos para comprar as ferramentas necessárias. Então, resolvemos, só fizemos até aí, e serve bastante para ter sido muito consultada essa ferramenta pelos professores. Então, ela é completamente dinâmica. Vocês veem aqui o seguinte, que nessa dimensão aqui você tem uma função de governo, um elemento de despesa, aqui você tem outra, e esse gráfico, ele é completamente automatizado e dá o desempenho do gasto nos últimos anos. Eu vou passar mais um aqui. Essa é outra ferramenta também, tá certo? Onde nós indicamos aqui, pulei um pouco, porque eu estou preocupado com o tempo, mas com aquele trabalho que nós fizemos anterior, aquele gráfico, nós indicamos com a auditoria, que foi um trabalho feito, discutido com a auditoria, nós pedimos que os auditores indicassem 10 pontos que, na opinião deles, impactavam na qualidade da educação. Então, o Estado da Paraíba adotou que os 10 indicadores dele para avaliar o desempenho da educação são esses 10 indicadores aqui. Então, esse gráfico aqui tem para todos os municípios do Estado. Então, qualquer cidadão, qualquer professor, qualquer aluno que quiser saber como está sendo o desempenho do gasto público no seu município, através da ferramenta que ele tem. Está atualizado até 2013. Então, aqui nós pegamos um município, que eu não estou lendo aqui, mas, se eu me engano, São José dos Pinhais. Aqui tem o gasto
é esse aqui, que eu não sei qual, eu não estou vendo daqui, mas essas barras aqui e esses traços dizem o município em relação ao Estado, em relação à sua macro-região, em relação à sua mesorregião e em relação aos municípios congêneres do ponto de vista socioeconômico. Então, esse município, os municípios que têm a mesma característica socioeconômica dele, ele está bem à frente, ele tem essa despesa aqui, que eu não estou conseguindo ler daqui, mas talvez vocês consigam ler daí. Então, aqui é outro gráfico também do DGP Adro, aqui dá as informações, aqui dá a composição da despesa do gasto público por município, como é que o recurso da educação está sendo aplicado. Então, tem isso aqui para todos os municípios, tem esse dado aqui também. Aqui é outro município, aqui é o município de João Pessoa, que aqui está esse gasto, a posição dele nessa função, nesse indicador, a posição de João Pessoa, a posição máxima do Estado. Ela praticamente não tem comparação com outra cidade. Eu, por favor, pedi ao rapaz lá da técnica, por favor, como é o nome dele? Passa aqueles arquivos que eu deixei aí com você, vê se coloca algum aí. Vou mostrar só 2 filmezinhos aqui, rápido. Como é? Manda rodar aí, pode estar para rodar. É o vídeo, pode rodar o vídeo. Pronto, esse aqui... Então, porque eu estou pensando que ele está gravando, entendeu? Isso aí eu estava fazendo. Aqui eu posso botar Serra da Raiz, botar isso aqui, ó, Salgado de São Félix. Onde ela dá as dimensões, você tem aqui o elemento de aqui é o gasto per capita por ano. Aqui é a evolução ano a ano. Subindo. E aqui a movimentação dessa despesa, tem a taxa de abandono e a taxa de descontinuidade de série. Então, esse gráfico, quando você pegar essa bolinha aqui, se você vier nesse município, já dá indicação de que tem alguma inconformidade na aplicação do recurso. Eu imagino... É uma distorção em relação ao grupo que ele está, né? É que as salas de auditoria serão painéis de televisão, Dona Inês, 93,63, 18,8, 2,8. Por que você não vou mostrar também esse daqui, a dificuldade é essa. Que é Arara. Então, aqui você tem, interessante aqui, esse Serra da Raiz, e mostra esse aqui, que é a Dona Inês. Está marcado, Dona Inês. É o município então, agora eu faço aqui. Também nunca teve. Ou seja, esse município, os auditores vão lá e todos, há 5 ou 6 anos, o relatório é que não tem nenhuma observação a ser feita. É um dos melhores índices de educação. Bem, eu teria mais dados para mostrar, mas sugiro a vocês que visitem a página do tribunal, esses dados estão lá disponíveis. Esse segundo que eu mostrei dos filmes é um pouco mais complexo para você entender, mas tem lá os elementos. As despesas são por elemento de despesa, por função do governo, per capita, e você vê, dá para notar perfeitamente, aí vem minha experiência pessoal nessa questão, que você, analisando o padrão da despesa por município, você tem como já chegar na atividade fim nossa, que é a questão da inconformidade. Eu acho que aqui, eu queria deixar a mensagem que precisamos sair, ou seja, o princípio todo nosso de auditoria é partir das conformidades para chegar na questão do resultado da política pública. Eu acho que tem que inverter. Diga até uma coisa para vocês. Eu não, nesse sistema educacional hoje, vigente, pelo menos à luz do que eu vejo na Paraíba, eu não investiria em educação da forma que está sendo investido. Não é o fato de você ter vinculação que vai melhorar nessa educação. Se fosse isso, essa evolução que está tendo, já teve, eu mostrei aqui, já teria melhorado em muito a nossa educação. E o que é que nós temos? Eu sou oriundo de escola pública. Eu estudei escola pública. Arthur também estudou em escola pública, do Conselho da Paraíba. Você também estudou em escola pública. Mas hoje não dá mais para você estudar em escola pública. Não tem como. E aí precisa também, acho que há uma crise ética também nos responsáveis por ministrar a educação. Não tenho dúvida, como também há uma crise ética nos profissionais de medicina. Isso aí, para mim, está bastante claro. Então, precisamos levantar pontos como esse. Eu acho que é o seguinte, se você traça indicadores e fica a sugestão de um estudo mais aprofundado, e aí esses estudos foram feitos por professores, doutores, mestres em estatística, mestres em educação. O resultado desse estudo em educação fez com que a Escola de Contas do Tribunal
está formando agora 35 mestres doutor em economia voltados para o setor público. Foi decorrente desse estudo aqui, porque há uma carência enorme no setor público, uma carência enorme de conhecimento do problema. As pessoas não sabem o problema. E como eu venho da área de engenharia, nós temos um princípio: você só resolve o problema quando você conhece os dados que você tem na mão, qual é o problema, para você responder a pergunta. Como é que nós vamos dar resposta na educação, na segurança, na saúde, se nós não conhecemos o aparelho de saúde e educação do Estado brasileiro? Então, essas observações foram feitas, a Paraíba está tentando, nós estamos tentando, e aí agradeço o apoio, quero aproveitar, do conselheiro Arthur Cunha Lima, que está na presidência, você dá apoio à nossa área técnica a desenvolver esses estudos, esses indicadores, que eu creio que vai contribuir, de uma forma ou de outra, para outros tribunais, no sentido de formar seus indicadores. Muito obrigado. Muito obrigado, conselheiro Fernando Rodrigues Catão, pela brilhante palestra. Obrigado. O terceiro painel nosso também é o controle dos recursos da Secretaria da Educação no âmbito federal. Eu prefiro tratá-lo como professor Ismar, e não como secretário executivo, secretário do Tribunal de Contas da União, mas sim professor Ismar, dado esse brilhantismo e conhecimento também que eu tenho de vários trabalhos que já fizemos junto, né, professor Ismar? Então não tem como não colocar o título do professor à frente do nosso grande Ismar. Secretário Ismar Barbosa Cruz é secretário de controle externo da Educação, da Cultura e do Desporto do Tribunal de Contas da União, bacharel em Direito pela MBA, em controle externo, com experiência em controle e auditoria do setor público, controles interno e externo, realizou auditorias em diversos órgãos e empresas da administração pública federal, ocupou diversos cargos gerenciais na área de auditoria e fiscalização, estrutura dos programas de formação para novos servidores do TCU nas áreas de auditoria e instrução de processos, professor e palestrante na área de auditoria governamental, auditoria de obras públicas e auditoria de licitações de contrato. Professor Ismar, a palavra com Vossa Excelência. Muito obrigado, bom dia, quase boa tarde a todos. Eu agradeço a enorme honra e satisfação de participar desse evento, em nome do conselheiro Manuel Dias, amigo de tanto tempo, em nome de quem eu cumprimento todas as autoridades, dizer que hoje, especialmente para mim, eu tenho desafios muito maiores, porque, primeiro, pelo evento em si, um evento de controle, feito para profissional de controle também, e eu sendo profissional de controle. Então, o maior desafio, primeiro, é me controlar, né? Porque hoje eu amanheci um pouco mais, com a autoestima um pouco mais elevada, hoje eu amanheci um pouco mais empoderado, hoje eu tive muito orgulho de amanhecer e dizer eu sou um profissional do controle externo. Obrigado. Então, é com essa autoestima elevada que eu quero aqui passar uma mensagem para vocês, para os senhores, para as senhoras, enfim, falando um pouquinho do que a gente tem feito, do que a gente pretende fazer, do que tem nos preocupado, né? Em primeiro lugar, eu quero dizer que a área de educação para o TCU é uma prioridade. Tem sido, nós temos investido bastante historicamente. Um exemplo disso é que o TCU tem algumas secretarias nos estados que são, hoje, para nós, referência na área de educação. Nesse momento, eu quero fazer um registro especial aos colegas da SESEX Minas, que também estão conosco na parceria nas atividades da área de educação. E, para nós, é muito claro que, no momento de crise fiscal, crise política, ética e moral, não há dúvida, não há mistério, a saída é a educação. Então, é com essa perspectiva que a gente tem tentado contribuir para a consolidação daqueles princípios, doutora Hélida tanto fala Brasil afora, que estão na Constituição, do direito à educação. O material que eu trouxe, eu vou procurar aqui passar por ele, para passar exatamente a mensagem que imaginei ideal para esse evento. Começa dizendo do que a gente tem controlado, e é muito natural que os objetos de controle nosso
tangenciam os principais programas da área de educação, PDDE, UPA, transporte escolar, Proinfância, enfim, eu não vou me deter a nenhum deles, e todos os acordos do TCU são de conhecimento. Mas eu queria destacar alguns aqui pela importância. O primeiro que eu vou destacar é o FISC Educação. Eu não sei se é de conhecimento de todos, mas a partir de 2 anos atrás, o TCU passou a fazer um relatório sistêmico de cada área, de cada política setorial. E a educação, então, é também objeto desse trabalho que nós chamamos FISC. O FISC 2014, que foi apreciado pelo plenário neste ano, 2015, é bem recente, já está público, mas a publicação em si ainda não está pronta. É um estudo, e eu sugiro que, para quem gosta da área, todos aqui, imagino que estão aqui, não é à toa, é uma leitura muito interessante, porque aborda aspectos de forma geral da área de educação, mas fundamentalmente dizendo para onde estão indo os recursos, quais os principais problemas, quais os principais trabalhos que o tribunal tem feito. Então, o FISC é um trabalho diferenciado e que tende a se consolidar como um instrumento para pesquisadores, para o controle, para todos nós. Está no site, sim, está no site. Qualquer dúvida, meu contato está no material e podem me provocar que eu os ajude. Porque, às vezes, eu, no site do tribunal, não consigo acessar, porque não sei como conseguem esconder as coisas no site. Mas coisa da TI, né? Eu acesso pelo Google, mas eu chego lá. Enfim, auditoria coordenada do ensino médio é outra que foi mencionada aqui ontem, hoje, e, enfim, teve bastante adesão, participação. O mapa aí do Brasil diz aonde foi feito esse trabalho. Pois é, doutora Hélice, São Paulo não teve conosco, mas vai estar em outros momentos, seguramente, né? E é um trabalho que realmente foi bastante importante pelo diagnóstico, pelos dados e pelas perspectivas que abriu para a gente. Eu, inclusive, menciono algumas informações e dados oriundos desse trabalho aí de forma consolidada. Então, do que nós fizemos, eu quis destacar esses 2 produtos e, a partir de agora, compartilhar com vocês o que nós pretendemos fazer, que a rigor já estamos fazendo, mas como ainda não temos um produto, aqui, no futuro próximo, teremos análises relacionadas ao Pronatec, a PDDE e PAR, ao monitoramento das metas do PNE, e uma auditoria internacional. Então, eu não vou detalhar, o material fica com a organização. Essa auditoria coordenada que nós estamos fazendo em conjunto com 20 TCS, TCMs, pretende trazer um retrato que já é de conhecimento da maioria, mas nunca feito de forma tão abrangente. Nós estamos avaliando e, enfim, auditando a qualidade das escolas do ensino fundamental Brasil afora. Vai dar um retrato bastante interessante de quão precário é esse meio, quão precário é esse ambiente que os nossos crianças, nossos adolescentes estão frequentando na escola pública hoje. Então, essa auditoria também será objeto de um acórdão e uma abordagem também em relação aos recursos do PDDE e do PAR. Outro trabalho de bastante esforço, enfim, e pesquisa será, e está sendo, uma auditoria coordenada no âmbito da OLACEFS. Ela visa avaliar como os países que são signatários de um acordo com a Unesco, do Movimento Todos para a Educação, Educação para Todos, estão apurando seus dados relacionados às principais metas deste trabalho. É uma auditoria desafiadora porque envolve 13 países, o Brasil coordena, e pretende avaliar como estão sendo, então, apuradas a confiabilidade e fidelidade dos dados oficiais produzidos por esses países participantes. Outro trabalho que estamos iniciando, mas também com boa perspectiva, é fazermos um acompanhamento das metas do PNE, né? Isso é um desafio para nós, uma grande oportunidade. Como sabemos, o Plano Nacional de Educação, ele traz um diferencial importante do ponto de vista dessa política pública. Este plano sinaliza um conjunto de medidas bastante auspicioso, não está perfeito, mas faz muito sentido que nós tenhamos um esforço coordenado de acompanhamento dessas metas. Nós vamos estruturar um modelo para o TCU, compartilhando com os TCS, baseado em risco, em dados, né, análise de dados, para que a gente possa fazer esse controle.
Um outro trabalho que eu tenho bastante orgulho e prazer de mostrar para os senhores, se não é de conhecimento de todos, o presidente Cedrais falou isso agora pela manhã, de uma parceria entre o TCU e a Universidade Católica. Abriu uma possibilidade para o TCU numa vertente ou numa perspectiva que a gente ainda não tinha experiência, chamados aplicativos cívicos. A Apple, ela investe no Brasil, com base nos recursos da lei de informática, e cria laboratórios de pesquisa, e como que para devolver esse investimento do país, ela abre a possibilidade de serem desenvolvidos aplicativos cívicos pelos estudantes ali contratados, totalmente gratuito, ou seja, gratuito nesse sentido, para acessar e para usar, e o TCU pega, então, essa oportunidade, e na área de educação a gente está desenvolvendo um aplicativo que, se Deus quiser, vai ficar conhecido no Brasil todo, chamado Nossa Escola. É um aplicativo que vai, baseado em dados do INEP, em dados oficiais, apresentar a escola para a sociedade, criar uma rede social para o estudante da escola pública brasileira, basicamente. Então, permitindo perfis diferenciados para aluno, professor, direção, comunidade, órgãos de controle, e dando possibilidade de que, por exemplo, vou dar aqui apenas uma utilidade, que o aluno informe num aplicativo como esse, se realmente existe a quadra de esportes que o censo escolar informa existir na sua escola, ou se a merenda está chegando. Enfim, questões de bastante utilidade para a gestão e para órgão de controle. Então, esse aplicativo, ele começa na plataforma da Apple, mas ele vai migrar seguramente para a web e para as outras tecnologias para que seja popularizado. Está aí o aplicativo, a cara dele, ele já está na loja da Apple para ser baixado para teste, e é uma versão inicial, mas vai permitir, então, que as questões fundamentais da escola sejam discutidas. Obviamente que esse aplicativo vai conviver com outros que já existem aí, outras soluções para discussão no ambiente escolar, mas é uma contribuição bacana, está em teste, nós vamos fazer piloto, e a ideia é o ano que vem colocar em prática. Eu não poderia deixar também de dizer e de comentar da importância que tem essa expressão no ponto de vista das políticas públicas brasileiras, chamada dados abertos. Nós que lidamos com a área social, sabemos que os dados brasileiros oficiais vêm melhorando bastante. É óbvio que não estão ainda no ponto ideal, mas tem muito dado hoje disponível, entre aspas, porque para você acessar o microdado, para você fazer análise, é uma dificuldade enorme. E muitas vezes o papel do Estado é substituído por ONGs, por entidades, por movimentos que tentam, a partir desses dados que deveriam ser abertos na expressão correta da palavra, mostrar, evidenciar a situação para a sociedade. O TCU está engajado nesse movimento de induzir a administração a produzir efetivamente dados abertos que têm essas principais qualidades, serem completos, primários, atuais, acessíveis, processáveis por máquina, de acesso não discriminatório, com formatos não proprietários e livres de licenças. Eu, obviamente, não vou detalhar tudo isso, mas o material é rico também, a doutrina já está bastante rica em relação a isso. Então, dados abertos é um desafio também para a área de educação. Muito ainda se pode jogar luzes sobre a realidade da educação brasileira, baseado em dados que já estão apurados. Então, não apenas auditar esses dados, mas, fundamentalmente, fazer com que eles venham à tona, sejam disponíveis. Ok, então, digamos que de propaganda, a minha apresentação acabou aqui. Com muito orgulho, eu faço esse relato do que a gente vem fazendo com tamanha satisfação. Mas também é um momento de reflexão, e é essa mensagem, talvez, principal que eu gostaria de compartilhar. É natural e perceptível que a educação brasileira ela tem melhorado em muitos aspectos, mas vários aspectos ainda nos preocupam. E nós sabemos, óbvio, da importância da educação, e talvez possamos refletir e focar as nossas análises para enfrentar, por exemplo, e aí eu vou trazer um painel de forma mais rápida, dos fatores que hoje levam, por exemplo, à baixa escolaridade da população brasileira. São dados públicos, mas eu acho que não há como não nos deter para tentar melhorar essa situação. Primeiro, analfabetismo funcional. 18% da população de 15 ou mais anos de idade, em 2002, era considerada analfabeta funcional, ou seja, sabe ler em tese, escrever em tese,
mas não sabe interpretar textos ou fazer cálculos matemáticos minimamente mais elaborados. Nós temos o baixo desempenho do escolar no ensino médio, no ensino das redes públicas estadual e municipal. Nós temos um problema sério com a não conclusão, com o abandono, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, ou seja, a estrutura, a rede está colocada em muitas vezes, de forma talvez próxima do ideal, mas há um abandono, e isso é um problema que transcende, inclusive, a área de educação. E é por isso que a abordagem atual, inteligente, e melhor abordagem que a gente vê hoje para o controle, é que é uma política absolutamente transversal. Resolver o problema da educação é atacar uma série de outras políticas públicas que estão afetando o seu desempenho. Com relação ao acesso, nós temos o problema, esses dados estão no FISC 2014, na pré-escola, no acesso à pré-escola, 17% das crianças de 4 a 5 ainda não frequentavam a pré-escola, foi dito aqui com muita propriedade da importância dessa etapa da educação. Nós temos um acesso restrito e desigual ao ensino superior, como sabemos, ensino superior de qualidade, quase sempre provido pela administração pública, pelo poder público, e um acesso restrito a cursos de educação profissional de nível técnico. Além disso, essa foto traz uma reportagem da revista Época de 2 semanas atrás, que abordou com bastante propriedade a iniciativa do governo da Base Nacional Curricular para a Educação Básica. É uma grande perspectiva de melhoria da educação, nunca tivemos essa base curricular, ela não é a solução dos nossos problemas todos, obviamente, mas é uma grande iniciativa e até hoje ela reflete, sim, muito das mazelas da educação, a ausência de uma base curricular comum. Abandono e repetência, nós também sabemos que há ainda muita gente, como eu disse, muitas crianças abandonando a escola, cerca de 40 mil discentes entre 2013 e 2014, embora percentualmente esse abandono tenha caído de um ano para o outro, assim, muito tangencialmente, de 8% para 7,5%. E a repetência, né, que também é outro problema, aumentou no ensino médio, indo de 11,9% para 12,2%, aproximadamente 30 mil crianças e adolescentes deixando de progredir nos anos escolares, que é um desperdício de recurso público, sem falar do desperdício da própria criança, do jovem e do profissional que poderia estar no mercado muito mais cedo. Formação de professores, não preciso aqui dizer muito, né, que é uma preocupação também, tem aí um dado sobre a idade e a distância da aposentadoria da maioria dos professores, e a meta do PNE, a meta 15, é muito desafiadora em relação a esse aspecto. Desigualdade, nós temos aí o resultado, os piores resultados, né, na prova Brasil, se não me engano, é esse dado, que diz de quão desigual é o desempenho, né, como sabemos, no Brasil afora, das escolas públicas brasileiras. Então, quase 100% das escolas públicas com os piores resultados estão nas regiões Norte e Nordeste. Desafio enorme aí, louvo aqui de viva voz a iniciativa do TCE da Paraíba, aí, muito bacana, não conhecia, o trabalho que lança luzes aí para a gente e, portanto, é inspirador. Bom, o IDEB de ensino médio, nós temos aqui um dado também que eu não vou explorar muito, apenas para dizer o que é também conhecido, o que é uma preocupação, o IDEB da rede privada melhor do que o da rede pública, então estão os dados aí também mostrando essa evolução, em 2005 e 2013, o avanço, né, aqui na verdade, é praticamente estável a iniciativa privada e a rede pública avançando muito pouco, aí, mas estando bem abaixo do desempenho da rede privada. Nota 3, né, doutora Hélida? Absurdo, né? Enfim, é o nosso quadro. Os resultados da Avaliação Nacional de Alfabetização, esse dado também é muito interessante para reflexão. Nós temos aqui escrita, leitura e matemática, que da última avaliação, 2014, revelada agora pelo INEP, em que as faixas mais à direita de cada gráfico significam mais indesejável desempenho. Então, nós podemos ver que nós ainda estamos muito longe de termos essa zona mais deficitária como minoria, ou seja, há um espaço muito grande, como sabemos, para a alfabetização, e esse dado é oficial.
O gasto público com educação nas 3 esferas de governo também tem que ser objeto de uma reflexão nossa. Se a gente olhar a série histórica, a gente percebe que ele vem aumentando ao longo do tempo como percentual do PIB. Mas se a gente projetar a partir de hoje até 2023 a meta do PNE, a gente vê que só se a gente fizer mágica, talvez, né, ou sei lá, algum tipo de reza para poder essa curva empinar dessa forma. E mais crítico ainda se a gente considerar o atual momento de crise fiscal. Não é isso? Que talvez não, seguramente na elaboração do PNE a gente não contava que estivéssemos passando por ela. É um desafio também, então, importante para todos nós. Outros desafios e outras preocupações. Estrutura, né? Infraestrutura no ensino médio. Aqui é o resultado do trabalho da auditoria que fizemos todos nós, em que dá a ideia do déficit estimado de estrutura para os alunos de 15 a 17 anos, né? Com risco, claro, de não atingimento do objetivo da meta 3 do PNE. Aliado ao déficit de estrutura, infraestrutura que é variado a rigor, a depender da região e até do município, nós temos outros problemas. Déficit de professores, e para algumas disciplinas isso é mais crítico, né? Física, por exemplo, química. E não é um déficit apenas numérico, é um déficit também de formação, né? Enfim, de graduação mesmo nas disciplinas, como o estudo demonstrou. Outro problema, nós temos aí divergência nas informações financeiras. Quem gastou o que na área de educação? Cada um diz uma coisa. Cada sistema, cada metodologia fala de uma forma com um nível, né, de precisão maior ou menor, ou seja, a gente fica meio perdido, e isso precisa ser enfrentado, para a gente avaliar se a Constituição está sendo cumprida, qual é o real gasto com a educação que está sendo realizado por estados e municípios, e esse dado mostra essas discrepâncias, por exemplo, aqui entre CIOP e STM. Ok, então chega de problema, vamos falar então de coisa para o futuro e falar de forma otimista. O que? Estou controlando meu tempo, tenho 2 minutos, então, de forma bastante rápida, eu conheço meu amigo Manuel Dias, ele é muito assim, rigoroso, com os amigos ainda mais. Então, eu vou finalizar falando do que nós percebemos que possa ser auspicioso em termos de atuação. Bom, antes de entrar exatamente nessas perspectivas, eu apenas retomo aqui a nossa dificuldade quando a gente fala de educação. A dificuldade que eu me refiro é o arranjo federativo, né? Nós temos União, estados e municípios, cada um com o seu sistema, cada um com a sua gestão, com os seus recursos, e submetidos cada um a um tribunal de contas. Aí, o desafio que nós estamos inseridos. Sabemos da divisão clássica, né, da atuação prioritária entre estados, municípios e governo federal, de onde se tira uma conclusão óbvia, mas eu também tenho que dizer, nenhum estudo que se pretenda nacional na área de educação pode prescindir dos TCEs e dos TCMs. O TCU sozinho não consegue fazer uma avaliação nacional propriamente dita. Ou seja, para abordar a educação infantil, o ensino médio e ainda a educação superior, é importantíssimo, e nós temos bons exemplos e seguramente boas perspectivas nesse aspecto, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, também é um dado para desmistificar um pouco, que o gasto da União é o menor deles em relação ao PIB, né, do que estados e municípios. Então, o grosso mesmo está aqui, ó, estados e municípios. A União, ela não sozinha, obviamente, ela não vai conseguir. O TCU sozinho também vai ter essa dificuldade. Bom, então, finalizando mesmo, olha lá, de perspectiva bacana que a gente vê. Primeiro, acompanhamento das metas do PNE, né? Fazemos uma avaliação e monitoramento das metas quantificáveis, daquilo que puder ser quantificado, daquilo que puder e que deve ser objeto de acompanhamento. O plano é muito grande, muito ambicioso, e nós temos que ser seletivo. O controle, para ter resultados, sabemos, tem que ser seletivo. O Sistema Nacional de Educação, esse arranjo institucional que ainda não está finalizado, mas é também uma boa perspectiva, vem por aí algo que possa estruturar melhor, delimitar melhor os papéis. A Lei de Responsabilidade Educacional, que também vem agregar um certo valor aí,
Nós temos, obviamente, já leis, como a doutora Hélida mencionou, que já permite a responsabilização, mas talvez seja um reforço para que a gente possa discutir efetivamente a responsabilização por desempenho, e não pela gestão financeira orçamentária em si. E é nesse particular que a gente vê uma boa oportunidade com a Lei de Responsabilidade Educacional. Outro desafio é que a gente migre da avaliação apenas de meios e de recursos para avaliar a qualidade e trazer luzes sobre quais aspectos da educação brasileira de qualidade podem ser adotados, e os tribunais e o controle servir a esse propósito também. Participação cidadã e estímulo ao controle social, dados abertos, o que foi mostrado novamente aqui pelo TCE da Paraíba. Enfim, nós vestimos essa camisa e sabemos que essa área precisa realmente de ser reforçada em termos de controle do cidadão. Por último, a atuação coordenada dos tribunais de contas, com que eu finalizo, parabenizando o conselheiro Valdeci Pascoal, não está aqui, mas faço o registro elogioso da iniciativa que teve na construção de um documento que, como já foi dito, está em consulta pública, que são diretrizes para o controle externo da educação. Eu destaco 3 aspectos desse documento. Eu sugiro, solicito mesmo a contribuição de quem puder, e vá ao site, que veja esse documento, que vai ser aprovado no Congresso da Tricom em dezembro, não é isso? Em Recife, e que permite, por exemplo, que anualmente os tribunais de contas se reúnam para decidir o que é que nós vamos fazer na área de educação. Marcar um momento obrigatório de planejamento conjunto. Isso, para mim, só isso já justificaria nosso esforço. O segundo, esse documento e essa ideia, em função do PNE, como sabemos, e, portanto, uma estratégia coordenada, combinada de acompanhamento das metas e, fundamentalmente, dos riscos inerentes ao não cumprimento das metas, ou seja, que nós possamos fazer uma análise não apenas detectiva, mas preditiva e preventiva, ou seja, alertando, trazendo luz sobre quem vai ou quem não vai cumprir a meta e qual a implicação que tem. Eu acho que isso é um grande desafio nosso e uma grande oportunidade também. Então, com isso, eu vou fechar a minha apresentação, dizendo, mais uma vez, dessa alegria, disso que me move, dessa causa que nos motiva, e estarmos aqui todos com fome essa hora, enfim, discutindo um assunto tão relevante para o país, e como mensagem final, dizer também, talvez óbvio, mas é muito importante num momento como esse, dizer que o controle não é feito por si, ou seja, não é o controle pelo controle. Talvez a gente possa reforçar a ideia de que nós, profissionais de controle, estamos e somos, sim, comprometidos com a melhoria da política pública. É esse o nosso propósito, melhorar a educação do Brasil. Muito obrigado a todos pela paciência, pela atenção. Muito obrigado, professor Ismar Barbosa, pelo brilhantismo da palestra. Nós iremos ao último painel. O 4º painel, o Tribunal de Contas, mais que julgando, educando um cidadão. A palestra do conselheiro Hélio Parente, presidente do Colégio de Corregedores e Ouvidores dos Tribunais de Contas do Brasil, conselheiro do Tribunal de Contas do município do Estado do Ceará, graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, foi procurador-geral e consultor técnico jurídico da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Palavra com Vossa Excelência, meu querido amigo conselheiro Hélio Parente. Bom dia a todos, não está ligado. Bom dia a todos. Eu queria, primeiro, muito obrigado pela lembrança, conselheiro Arthur Cunha Lima. Já pedindo desculpa pelo horário avançado da hora, mas cumprimentar o presidente do TCE de Tocantins, conselheiro Manuel Pires, a doutora Hélida, de quem eu tinha muito ouvido falar, mas não tinha o prazer de conhecê-la nem de assistir uma exposição dela. Parabéns pela exposição, doutora Hélida. Os demais ocupantes da mesa, o doutor Fernando Catão e o doutor Ismar, do TCU. Mas queria cumprimentar, primeiro, na pessoa do conselheiro Valdomiro Tava, do presidente de todos os conselheiros de contas do Estado do Ceará, lá que nós somos dois lá, doutora Hélida. Nós temos o Tribunal de Contas do Estado do Ceará e temos o Tribunal de Contas dos municípios
e aí no plural mesmo, que é o que fiscaliza os 187 municípios do estado do Ceará, que é o TCM do Ceará, do qual eu faço parte. E o presidente também do TCE da Paraíba, meu amigo, dileto, amigo de todos os anos, o conselheiro Arthur Cunha Lima. Bom, eu, para quem vim da advocacia militante, e fui surpreendido alguns anos atrás na vaga destinada ao Poder Legislativo do meu Estado, na escolha técnica, muito embora eu fosse procurador de carreira do Poder Legislativo, o Poder Legislativo abrindo mão de indicar um deputado, um reconhecimento sempre justo e merecido, aqui não tem crítica, eu fui escolhido como o primeiro integrante técnico na vaga da Assembleia Legislativa para compor o Tribunal de Contas dos municípios do Ceará. E aí me vi na condição de entender o sistema. Compreendi, então, eu que vinha da advocacia, que os tribunais de contas revestem de uma natureza sui generis, que lhe confere a feição conceitual, para mim, de verdade, de autênticos ornitorrincos, aqueles animais que exibem um bico de pato, põem ovos, locomove-se na água, mas pertence à família dos mamíferos. Assim são os tribunais de contas. Eles estão geograficamente situados no capítulo constitucional relativo ao poder legislativo, são possuidores, mas são possuidores de jurisdição em todo o território em matéria de controle externo. Julgam conta de gestores e emitem pareceres de controle de conta de governo. Essa é a nossa matize constitucional do sistema de contas. E aí, já avançando nesse conceito ornitorrinco que eu chamo, nós somos o único quadro dos tribunais da República que nós somos indicados paritariamente com a sociedade, 4 do Legislativo, um do Corpo Técnico de Auditores, um do Corpo Técnico de Procuradores e um da escolha livre do governador. Nenhum outro sistema judiciário brasileiro é escolhido da forma democrática que o sistema de contas é escolhido. E qual é a nossa distinção em relação ao Poder Judiciário? A nossa distinção, para mim, a diferença mais conceituada e expressiva dessa diferença reside no fato de que, contrariamente ao Poder Judicial, que, em última análise, é uma instituição inerte e contra-majoritária de resolução de conflitos, no caso concreto, e de efetivação do direito das minorias, os tribunais de contas funcionam como organismos proativos de orientação, fiscalização e auxílio institucional, cujo compromisso é com a realização coletiva do interesse público e com a observância e a restrita e intransigente dos direitos civis políticos, sociais, educacionais estabelecidos nessa Constituição. E aí a pergunta que cabe agora, que é o tema da palestra. Os tribunais de contas, mais do que julgando, educando o cidadão. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós não estamos tão simplesmente julgando, sem educar o nosso povo? Machado de Assis dizia que no Brasil existe 2 Brasis, o real e o institucional. O institucional é esse aqui que nós estamos. Eu, conselheiro Manuel Pires, conselheiro Fernando, vocês. E o Brasil real é aquele em que 150 milhões de habitantes, tem desses total, 5% têm acesso à educação de qualidade e 95% são brasileiros considerados ignorantes. Admito que a expressão é forte, mas minha intenção em empregá-la é justamente causar esse impacto. Recuso-me a acreditar que algum brasileiro que se preze, ainda que esteja do lado dos 5% dito como cultos, se orgulhe desses números. E aí a pergunta que volta, que Ariano Suassuna, grande poeta paraibano, dizia: em cada casa, em cada recanto da cidade brasileira, em cada município da cidade brasileira, nós temos um arraial de canudos, expressados hoje na favela brasileira, na pobreza intermitente desse país e na falta de educação do nosso povo, que nos torna um sistema de contas, por vezes, extrativistas, excludente com as pessoas. E a pergunta de novo, nós estamos julgando, educando? Essa pergunta que nós temos, nós todos aqui, inclusive nós, conselheiros, nós temos que nos fazer. O exercício de atribuição, de julgar processo, de emitir pareceres das contas anuais,
si só não quer dizer que nós estamos educando o povo. Todo ano de eleição, por força deliberativa da lei eleitoral, os tribunais de contas têm que remeter a lista de contas dos gestores de governo e de gestão que têm as suas contas desaprovadas. A grande quantidade de contas desaprovadas são encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União. Os tribunais de contas dos estados, a relação é mínima de gestores desaprovados. A relação dos tribunais de contas dos municípios, a relação é mínima. A grande quantidade de conta desaprovada é oriunda do Tribunal de Contas da União. E por que isso? Digo eu, porque acho que por quê? Porque nós julgamos apenas a regularidade de um investimento em certa despesa. Se contabilmente esse investimento está constitucionalmente aplicado. Nós mostramos esses dados, o doutor Hélida mostrou do plano de metas, o doutor Fernando Catão mostrou o site lá do Tribunal de Contas da Paraíba, o doutor Esmar, e nós como julgadores, o que é que nós fazemos? Nós julgamos formalmente as contas, conceitualmente as contas. Nos 25% da educação, o que é informado aos nossos tribunais não informa a avaliação nacional do desempenho escolar, informa o gasto por aluno, informa que o índice foi aplicado, e nós simplesmente, formalmente, contabilmente, porque a despesa está bem tecnicamente está bem avaliada, tecnicamente está bem demonstrada, contabilmente, nós chegamos ao final e dizemos que o recurso da educação foi devidamente cumprido. E foi, segundo o estudo e aqui eu passo aqui, né? É a parte 6 aqui que eu quero mostrar. Que é da transparência, que nós temos todos esses. Segundo o estudo da Avaliação Nacional dos Estudantes do terceiro ano do ensino fundamental, a Avaliação Nacional de Alfabetização divulgada pelo governo, pelo ministro Renato Giannini, na véspera de deixar o ministério. Segundo o estudo, a maioria, 56,17% dos estudantes do terceiro ano do ensino fundamental, a idade em que termina o ciclo de alfabetização nas escolas, só consegue localizar informações explícitas em textos curtos, sendo que 22,21% dos alunos da rede pública estão no nível mais baixo na escala adequada da leitura e de escrita, percentual, por sinal, que se eleva a 34,46% no que se refere, esse percentual, se a disciplina for de matemática. E aí eu trouxe 3 exemplos do recurso do Fundeb, de 3 cidades diretamente opostas de Fortaleza. Uma cidade grande, a capital, que recebeu, ano passado, 429 milhões do recurso do Fundeb, e em 2013 recebeu 444 milhões. Sobral, uma cidade de médio porte, 75 milhões em 2012, aproximadamente, 81 milhões aproximadamente em 2013. E Capuí, uma cidade litorânea, de 20 mil habitantes, recebeu 10 milhões em 2012 e 13 milhões, e 11 milhões em 2013. E esses dados que eu tirei da avaliação nacional contemplam essas cidades também. Então, o recurso está bem aplicado, as contas foram todas aprovadas. E eu trago um município que é da minha terra, que é Sobral, que eu sei que todas as contas que as contas da educação foram todas aprovadas. Então, é essa a discussão do sistema de contas, né? É esse dado que assim, nós estamos educando, ao julgar as contas, nós estamos educando. E esse ano nós temos um gravame a mais. Não sei se a doutora Hélida tem essa informação, mas há uma ação judicial julgada procedente em favor dos municípios do Brasil, em que há um precatório definido. Esse município de Capuí irá receber, no dia 19 de dezembro deste ano, 18 milhões de reais, 18 milhões, o dobro do que recebeu o ano todo, 18 milhões de reais
como correção de Fundeb da União. Só o município de Capuí, esse que eu estou saying, vai receber 18 milhões no dia 19 de dezembro. O precatório está definindo a data de pagamento. Entre o dia 19 e o dia 31, ele consegue aplicar esse dinheiro? Ele consegue distribuir o abono para os professores? Ele é obrigado a cumprir com esse dinheiro decorrente de precatório judicial, decorrente, portanto, de uma ação. Ele é próprio da educação ou não é próprio, ou o município poderá aplicar diversamente em outra despesa como receita própria? Fortaleza, a perspectiva é que vai receber 350 milhões de correção. E a grande maioria dos municípios brasileiros vão receber esse recurso. Como fará isso? Como isso se dará o ano que vem nas prestações de contas? Como isso se dará na aplicação do recurso? Nós aqui precisamos descobrir a fórmula. Primeiro, se for impacto na lei orçamentária anual, pode fazer uma lei, pode alterar a lei, fazer a despesa primeiro para depois alterar a lei, aumentando a lei orçamentária anual, impacta no plano plurianual, impacta também. E aí, como vamos fazer? Como é que se joga isso para o ano que vem? É receita corrente do município, o prefeito possa usar livremente, ou é receita ordem da educação, portanto, tem que ser aplicado de acordo com os índices do Fundeb, 60% para professor e 40% para investimento. Isso tudo decorrente do contingenciamento que a doutora Ana falou lá atrás, do fato da União não ter distribuído o que deveria ter distribuído. E esse problema que vai cair em cima de nós, julgadores, vai cair em cima do nosso sistema. Como nós vamos nos ater, nós vamos olhar essa questão. Então, digo isso para dizer assim, que não me parece coerente pronunciar ou declarar aprovação de uma conta pelo simples fato de só ela apresentar uma liturgia contábil formal. Que é o que nós fazemos. Nosso sistema faz isso. Indispensável os tribunais, por isso o tema é, mais do que julgando, é educando. Indispensável aos tribunais inspecionar a gestão também em seu aspecto qualitativo e expor os respectivos dados à população civil, aparelhando de informações que lhe permita exercer. Mas não é colocar no nosso site. Ah, está lá no site, está lá, a lei de acesso à informação está cumprida, nós pusemos no site. É a gente ir explicar para as pessoas. É a gente ir nos rincões do Brasil dizer, aquela escola fundamental não tem avaliação técnica perfeita, então, portanto, não ponha seu filho lá, que ele não vai aprender. É isso que nós temos que fazer. Né? Eu digo mais aqui, que os tribunais de contas analisam os dados, você não admite esse contexto que os tribunais de contas analisam os dados e informações contábeis de modo perfunctório, orientando-nos apenas com a complexão formal dos investimentos. Indispensável é, igualmente, aí sim, é que se dá por cumprimento o seu dever constitucional de fiscalização, que os tribunais de contas devotem mais ênfase à dimensão material da sua atuação nos governos, no sentido de aquilatar os recursos manuseados, se eles são efetivamente aplicados a bem da população ou não. Porque hoje eles não são, nem na saúde e nem na educação. Que é a parte mais gritante, e que nosso sistema dá por satisfeito a aprovação mínima do percentual cumprido. 15% na saúde, 25% na educação, e todo gestor tem as contas aprovadas. Todo gestor tem a conta aprovada. Não faz avaliação de nota, de desempenho escolar, faz avaliação de quanto está gastando por aluno. É a informação que não chega. Não chega o relatório de educação, que deveria chegar na prestação de contas de governo, que deveria chegar na prestação de contas de gestão do secretário de Educação. Esse ele não nos envia. Nos envia que o percentual gastou tanto com o professor, está gastando tanto por aluno, e nós fazemos lá a complexão formal. Aplicou, está aqui o índice, tudo bem, beleza, bacana, pode-se embora, a educação está perfeita. E não está. E aí o que fazer, presidente Valdeci? Como nosso sistema vai reagir a essa inércia? Como o nosso sistema vai reagir a essa inércia? Que consequência nós podemos fazer para acabar com esse inaninismo, essa inércia nossa? Nós precisamos afrontar isso, nós precisamos enfrentar isso.
É legal ter um aplicativo? É legal ter aplicativo. É bacana, é legal ter informação. É bacana, é super bacana, mas nós, como sistema, né? Termino já pedindo aí me perdi aqui. Mas termino para dizer: será que nós estamos educando ao julgar? Né? O problema da linguística, né, da comunicação hoje. Mais do que julgando, é educando. Julgando nós estamos muito, educando nós estamos poucos. Muito pouco o sistema está fazendo. Nós não fiscalizamos como deveríamos, como gostaríamos, nós não fiscalizamos como deveríamos e nós não fiscalizamos como a sociedade espera. É essa reflexão que eu trago, pedindo desculpa pelo passador. Muito obrigado. Muito obrigado, meu querido conselheiro Hélio. Realmente, eu quero mais uma vez agradecer a todos. Quero deixar registrado aqui, ontem eu tive o prazer de passar o WhatsApp ao meu amigo professor Ismar, parabenizando o corpo técnico do Tribunal de Contas da União pela decisão de ontem do colegiado também dos ministros do Tribunal de Contas da União. E disse na oportunidade que eu estava orgulhoso naquele momento pelos técnicos do Tribunal de Contas. E hoje também, nesta manhã, eu realmente estou muito orgulhoso de vocês, de ter presidido esta mesa aqui, composta pelo nosso ilustre professor Ismar, pelo conselheiro Hélio Parente, pelo conselheiro Catão e pela essa grande procuradora lá do estado de São Paulo, procuradora Élida. Realmente foi de um enorme alcance essas palestras de hoje e quero deixar aqui registrado meus parabéns mesmo a todos vocês pelo brilhantismo da palestra. E quero também fazer uma entrega aqui de uma pequena lembrança aqui das Minas Gerais a cada um dos palestrantes nesse sentido. Então, professor Ismar, por favor, não, por favor, vai. De nada. Tá? Minha querida Élida, tá? Parabéns pela... Querido conselheiro Hélio e meu querido professor Catão, da nossa grande Paraíba. Obrigado. E a vocês, muito obrigado. Passo a palavra ao nosso cerimonial. Muito obrigado, doutor Manuel Pires. Muito obrigado a todos pela presença. Nós retornaremos às 14 horas. Não se esqueçam que teremos sorteio de muitos livros pontualmente hoje às 14 horas no auditório Topázio, onde retornaremos com as nossas atividades na parte da tarde. Pedimos a todos os painelistas que se dirijam, por gentileza, para a sala VIP. Lembramos também que os painelistas de ontem podem retirar os certificados hoje às 14 horas da secretaria do evento. E todos os congressistas poderão pegar os seus certificados no site do Instituto Rui Barbosa na terça-feira, utilizando apenas o seu CPF. Terça-feira, no site do IRB. Muito obrigado. Às 14 horas retornaremos no Topázio. Não se esqueçam, tenham todos um excelente almoço.